Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar esse vídeo aqui falando de Fortaleza e Bahia. O Fortaleza no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Vasco. Já o Bahia, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Inter. Os dois times que tiveram o jogo da Copa do Brasil no meio de semana. O Fortaleza foi eliminado por Palmeiras. Já o Bahia, por sua vez, teve classificação contra o Santos. O Fortaleza, que está em nono lugar até agora em 9 rodadas no Campeonato Brasileiro, teve 4 empates, 3 vitórias e 1 derrota. Já o Bahia, que está em 16º, teve 5 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Fortaleza, que chega para essa partida invicto no Castelão na atual edição do Campeonato Brasileiro, chega para essa partida vindo de 3 vitórias consecutivas na temporada. Já o Bahia chega para essa partida 6 jogos sem saber como a vitória. Esse jogo, vamos lá. Pelo mau momento do Bahia nesse início de Campeonato Brasileiro e pelo jogo ser no Castelão, eu vejo o Fortaleza como favorito para esse duelo. Eu vou de 2-1 pro Fortaleza. Agora vamos falar de América Mineiro e Corinthians. O América Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Botafogo. Já o Corinthians, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Fluminense. Os dois times que tiveram classificação na Copa do Brasil no meio de semana. O América Mineiro classificou contra o Internacional. Já o Corinthians, por sua vez, classificou contra o Atlético Mineiro. O América Mineiro até agora em 8 jogos no Campeonato Brasileiro teve 6 derrotas, 1 vitória e 1 empate. O América Mineiro está na 19ª colocação. Já o Corinthians, que está em 14º até agora em 8 jogos no Campeonato Brasileiro, teve 4 derrotas, 2 vitórias e 2 empates. O Corinthians, que tenta sua primeira vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Já o América Mineiro, por sua vez, chega para essa partida vindo de 3 derrotas consecutivas na temporada. Esse jogo, vamos lá. Pelo Corinthians, vir de 2 vitórias importantes no Brasileiro e na Copa do Brasil, por não estar fazendo um bom início de Campeonato Brasileiro e por ainda não ter feito pontos fora de casa no campeonato, esse é o jogo perfeito para o Corinthians começar a deslanchar no campeonato. Eu vou de 2-1 pro Corinthians. Agora vamos falar de Atlético Paranaense e Botafogo. O Atlético Paranaense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Grêmio. Já o Botafogo, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o América Mineiro. Os dois times que se enfrentaram na Copa do Brasil no meio de semana, onde o Atlético Paranaense se classificou nos pênaltis. O Atlético Paranaense, que está em 11º, até agora em 8 jogos no Campeonato Brasileiro, teve 4 vitórias e 4 derrotas. Já o Botafogo, que está na liderança do Campeonato Brasileiro, até agora em 8 jogos no Campeonato Brasileiro, teve 7 vitórias e 1 derrota. O Botafogo chega para essa partida tentando quebrar um tabu. O Botafogo não vence o Atlético Paranaense na Arena desde 2008. Esse jogo, vamos lá. Para o Botafogo, um jogo que é tratado como uma revanche depois da eliminação na Copa do Brasil quarta-feira. Para o Atlético Paranaense, um jogo que precisa recuperar pontos, já que vem de 2 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Eu vou num empate para esse jogo, eu vou de 1-1. Agora vamos falar de Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Cruzeiro, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, empatou contra o Flamengo. Já o Atlético Mineiro, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, empatou contra o Palmeiras. Os dois times que tiveram eliminação na Copa do Brasil no meio de semana. O Cruzeiro foi eliminado para o Grêmio. Já o Atlético Mineiro, por sua vez, foi eliminado para o Corinthians, como já mencionado. O Cruzeiro está na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Até agora, em 8 jogos no Campeonato Brasileiro, teve 4 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Já o Atlético Mineiro, que está na 4ª colocação, até agora em 8 jogos no Campeonato Brasileiro, teve 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Cruzeiro, que chega para essa partida 4 jogos sem saber como a vitória. Esse jogo, vamos lá. Apesar do Cruzeiro vir de 4 jogos sem saber como a vitória e vir de eliminação na Copa do Brasil, assim como o Atlético Mineiro, eu vejo a responsabilidade de ganhar maior para o Atlético Mineiro nesse clássico. Eu vou numa vitória do Atlético, eu vou de 2-1. Agora vamos falar de Santos e Internacional. O Santos, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, perdeu do Bragantino. Já o Internacional, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, venceu o Bahia, como já mencionado. Os dois times que tiveram eliminação na Copa do Brasil no meio de semana. O Santos foi eliminado pelo Bahia, como já mencionado. Já o Internacional foi eliminado pelo América Mineiro, como já mencionado. O Santos está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. Até agora, em 8 jogos no Campeonato Brasileiro, teve 3 derrotas, 3 vitórias e 2 empates. Já o Internacional, que está em 13º, até agora em 8 jogos no Campeonato Brasileiro, teve 4 derrotas, 3 vitórias e 1 empate. O Santos, que chega para essa partida invicto na Vila Belmiro em 2023. Já o Internacional tenta sua primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro. O Santos, que chega para essa partida 5 jogos sem saber como a vitória.
Já o Internacional vem de 3 vitórias consecutivas na temporada. Tenta quebrar um tabu. O Internacional não ganha do Santos na Vila Belmiro desde 2018. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Apesar do Inter ter dificuldade de fazer pontos fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, pela má fase do Santos, eu acredito que o Inter pode sair com pelo menos um ponto dentro da Vila. Eu vou no empate para esse jogo, eu vou de 1-1. Agora vamos falar de Grêmio e São Paulo. O Grêmio no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Atlético Paranaense, como já mencionado. Já o São Paulo, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Goiás. Os dois times que tiveram classificação na Copa do Brasil no meio de semana. O Grêmio eliminou o Cruzeiro, já o São Paulo, por sua vez, eliminou o Sport. O Grêmio, que está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, até agora em 8 jogos no Campeonato Brasileiro teve 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o São Paulo, que está na 3ª posição, até agora em 8 jogos no Campeonato Brasileiro teve 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O Grêmio, que ainda não perdeu na Arena na atual temporada. Já o São Paulo, por sua vez, tentou sua primeira vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. O Grêmio chega para essa partida 4 jogos sem saber como a derrota, 23 vitórias consecutivas. Esse jogo, vamos lá. Se o São Paulo não sentiu o peso da má atuação na classificação contra o Sport, eu acredito que o São Paulo tenha tudo para ser com pelo menos um ponto dentro de Porto Alegre. Eu vou de 2-2 para esse jogo. Agora vamos falar de Fluminense e Bragantino. O Fluminense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Corinthians, como já mencionado. Já o Bragantino, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Santos, como já mencionado. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Fluminense teve eliminação na Copa do Brasil do Flamengo. Já o Bragantino, por sua vez, teve a semana inteira livre para trabalhar. O Fluminense, que até agora em 8 jogos no Campeonato Brasileiro teve 4 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. O Fluminense está na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Bragantino, que está em 10º em 8 jogos no Campeonato Brasileiro, teve 4 empates, 3 vitórias e 1 derrota. O Fluminense ainda não perdeu no Maracanã na atual edição do Campeonato Brasileiro. Já o Bragantino fora de casa ainda não perdeu, mas ainda também não ganhou. O Bragantino até agora em todos os jogos que disputou fora de casa no Campeonato Brasileiro, o Bragantino só empatou. O Fluminense, que chega para essa partida 5 jogos sem saber como a vitória, 24 derrotas consecutivas. Já o Bragantino, por sua vez, 27 jogos sem saber como a derrota. Tenta quebrar um tabu, o Bragantino não vence o Fluminense no Maracanã desde 91. Esse jogo, vamos lá. Pelo Fluminense vir de 2 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro e por vir de eliminação na Copa do Brasil para o seu maior rival, eu vejo o Fluminense com toda a responsabilidade de ganhar esse jogo. Eu vou de 2-0 para o Fluminense. Agora vamos falar de Palmeiras e Coritiba. O Palmeiras, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, empatou contra o Atlético Mineiro, como já mencionado. Já o Coritiba, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, empatou contra o Cuiabá. O Palmeiras, que no meio de semana classificou contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. Já o Coritiba teve a semana inteira livre para trabalhar. O Palmeiras, que até agora em 8 jogos no Campeonato Brasileiro teve 4 vitórias e 4 empates. O Palmeiras está na 2ª colocação e é o único invicto do Campeonato Brasileiro até agora. Já o Coritiba, que está na última colocação até agora no Campeonato Brasileiro, teve 5 derrotas e 3 empates. O Coritiba é o único time que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, que chega para essa partida invicto no Allianz Parque em 2023. Já o Coritiba chega para essa partida 14 jogos sem saber como a vitória. Esse jogo, vamos lá. Pelo Coritiba vir de 3 meses sem saber como a vitória e pelo jogo ser no Allianz Parque, esse é aquele jogo que o Palmeiras tem que ganhar com o pé nas costas. Eu vou numa boa vitória do Palmeiras para esse jogo, eu vou de 5-0 para o Palmeiras. Agora vamos falar de Goiás e Cuiabá. O Goiás, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, perdeu do São Paulo, como já mencionado. Já o Cuiabá, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, empatou contra o Coritiba, como já mencionado. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. Enquanto o Cuiabá teve a semana inteira livre para trabalhar, o Goiás teve final da Copa Verde contra o Paysandu, onde foi campeão. Inclusive, deixar os parabéns aqui ao Goiás pelo título da Copa Verde. O Goiás, que até agora em 8 jogos no Campeonato Brasileiro, teve 5 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Goiás está na 17ª colocação. Já o Cuiabá, que está em 15º até agora em 8 jogos no Campeonato Brasileiro, teve 4 derrotas, 2 empates e 2 vitórias. Esse jogo, vamos lá. O Cuiabá vai tentar, vamos dizer assim, carimbar a faixa do Goiás dentro da serrinha para dar uma distanciada da zona de rebaixamento. Mas eu acredito que o Goiás vai vir animado pelo título e vai saber usar o fator casa para sair da zona de rebaixamento nessa rodada. Eu vou de 1-0 para o Goiás. Agora vamos falar de Vasco e Flamengo. O Vasco, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, perdeu do Fortaleza, como já mencionado. Já o Flamengo, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, empatou contra o Cruzeiro, como já mencionado.
Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Vasco teve a semana inteira livre para trabalhar. Já o Flamengo, por sua vez, teve classificação contra o Fluminense na Copa do Brasil, como já mencionado. O Vasco, que está na 18ª colocação, até agora em 8 jogos no Campeonato Brasileiro teve 4 derrotas, 3 empates e só uma vitória. Já o Flamengo, que está na 7ª colocação, até agora em 8 jogos no Campeonato Brasileiro teve 4 vitórias, 3 derrotas e um empate. O Vasco, que chega para essa partida 7 jogos sem saber como a vitória, 23 derrotas consecutivas. Já o Flamengo chega para essa partida 7 jogos sem saber como a derrota. Esse jogo, vamos lá. Um Vasco que chega para esse clássico na zona de rebaixamento e que tenta amenizar a pressão dos maus resultados no clássico. Contra o Flamengo, que vem com a confiança lá em cima após a classificação no Fla-Flu da Copa do Brasil no meio de semana. Eu vou numa vitória do Flamengo no clássico, eu vou de 2-1 pro Flamengo. Bom, falamos dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixei meus palpites, espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais pra mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e me motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!